Olá, pessoal! Então, hoje nós vamos realizar as correções das atividades de matemática sobre as figuras espaciais, os sólidos geométricos. Essas atividades, elas estão lá nas páginas 33, 34 e 35 da apostila em matemática do nosso livrão e também as páginas 41 e 42 do livro de atividades em matemática, as questões 5 e 6. Então, vamos começar com o nosso livrão. Lá no livro está escrito o seguinte: de olho nos sólidos geométricos. Você já viu prédios com formas diferentes, como estes nas fotos a seguir? Então, aqui fala o seguinte: observe a estrutura desses edifícios e escreva com qual sólido geométrico eles se parecem. Então, aqui nós temos um hotel lá na cidade de Las Vegas. E ele tem uma estrutura com os lados triangulares, né? Uma estrutura em 3D com os lados triangulares. E ele parece, então, o que, pessoal? Uma pirâmide, né? Que é o sólido geométrico que corresponde a essa estrutura aqui. Esse outro edifício aqui, essa outra construção, é um prédio na cidade chinesa de Shenyang. E ele foi construído com uma base retangular e uma parte arredondada em cima, né? Uma parte arredondada que lembra essa figura aqui, né? E que figura que nós temos que tem um desenho parecido com isso? É o cilindro, né, pessoal? Ele tem duas bases planas e tem ao redor, né, essa parte arredondada. Quando você olha para esse conjunto de prédios, não lhe parecem caixas empilhadas? Então, essa construção, ela é chamada de Denterleys, que significa entrelaçados. E ela está localizada lá em Singapura, na cidade de Singapura. Cada parte dessa construção aqui, né, essa parte aqui, ela lembra que sólido geométrico? Lembrando que é uma figura em 3D, né? Uma figura espacial. Então, ela lembra qual sólido geométrico? Lembra um bloco retangular ou também chamado de paralelepípedo. Aqui na seção Diga aí, tinha as seguintes perguntas. Qual é o sólido geométrico que os prédios da sua cidade lembram? Então, em geral, né, pessoal, os prédios aqui nas nossas cidades, eles lembram blocos retangulares, né? Eles têm uma estrutura parecida com essa aqui. Só que na vertical, né? Não assim deitados, né, na horizontal, mas eles têm uma estrutura parecida com um bloco retangular, né? Os prédios daqui. Só que eles têm volume, não são planos. Em sua cidade, há algum prédio na forma de cilindro, dessa forma aqui? Por aqui nós não temos, né, pessoal, em forma de cilindro assim. A questão 1, pessoal. Você já estudou os sólidos geométricos. Recorte da aba o nome de cada sólido e cole-o abaixo da imagem correspondente. Então, vocês tinham que recortar os papéis, né, do nome dos sólidos e colar embaixo de cada um de acordo com o seu nome. Então, vamos lá. O primeiro sólido que nós temos aqui é este que tem as suas faces planas como quadrados. E o nome dele é cubo, né, pessoal? Depois nós temos esse sólido geométrico aqui, que tem as suas faces, os seus lados como triângulos. Ele tem volume, né, pessoal? Tem uma base, tem um vértice aqui em cima. Um ponto de encontro aqui em cima.
E esse sólido geométrico, ele se chama pirâmide. Nós temos ainda este sólido geométrico aqui. Ele tem lados que lembram um retângulo, né? Tem figuras planas retângulo em seu lado. E esse sólido geométrico aqui se chama bloco retangular. Depois nós temos essa figura, que é o cone. Temos essa outra figura, que é o cilindro. E temos também esta figura aqui que se chama esfera. Certo, pessoal? Conseguiram acertar? Então, faça um certo bem bonito aí no seu livro, tá bom? Vamos para a questão 2. Vocês tinham que recortar das abas aqui do lado no livro as imagens dos sólidos geométricos e colar elas no quadro, separando aqueles que rolam com facilidade dos que não rolam com facilidade. Então, pessoal, os que rolam com facilidade são aqueles que têm as bases arredondadas. Então, a esfera rola com facilidade, o cilindro rola com facilidade e o cone. E os sólidos que não rolam com facilidade são aqueles que possuem os seus lados planos, né? As suas faces planas, retas, que são, então, o bloco retangular, o cubo e a pirâmide. Então, vamos olhar aqui. Os que rolam com facilidade são aqueles que possuem as bases arredondadas, como o cone, o cilindro, né? Também possui a sua base arredondada, ó, ele não é reto, plano. E a esfera também, né, pessoal? Que ela é toda curva. Já os que não rolam com facilidade são aqueles que possuem os lados planos, né? Eles até rolam, mas eu vou ter que dar uma forcinha a mais para eles rolarem, né? Diferente de eu colocar uma esfera num morro abaixo e colocar um cubo. O cubo não vai rolar com tanta facilidade quanto a esfera. Então, a pirâmide também, né? Ela tem um lado plano, reto. E a mesma coisa o paralelepípedo. Ele não rola com tanta facilidade porque ele é reto. Então, os que rolam com facilidade, a esfera, o cilindro e o cone, e os que não rolam com facilidade, o bloco retangular, o cubo e a pirâmide. Certo, pessoal? Agora nós vamos para o nosso livro de atividades, lá na questão 5, que nos diz o seguinte: ao olhar ao redor, vemos objetos, embalagens ou até mesmo construções que se parecem com alguns sólidos geométricos que conhecemos. Observe esses exemplos. Então, nós temos aqui o Museu do Louvre, que fica em Paris, lá na França. Temos a Torre de Pisa, que fica na Itália. Temos essa catedral aqui em Maringá, no Paraná. Temos o Habitat 67, que é lá do Canadá, em Montreal. E temos também esse Epicocenter aqui, que é lá na Flórida, nos Estados Unidos. Na questão A, vocês tinham que escrever nos quadrinhos abaixo os números de cada uma das construções apresentadas na página anterior, que se pareçam com sólidos geométricos. Então, vamos aqui olhar. O Museu do Louvre, ele parece com que sólido geométrico? Ele tem uma estrutura com lados que são triângulos, né? Uma estrutura em 3D e esses lados são triângulos. Então, o Museu do Louvre, ele parece uma pirâmide. Então, eu vou colocar o 1 aqui. Agora, a Torre de Pisa, na Itália. Ela lembra, né, pessoal, um cilindro, porque ela tem uma base, né, uma parte arredondada aqui, ela tem duas bases
que são planas, uma embaixo, né, e uma em cima. Então, a Torre de Pisa seria o nosso cilindro. Então, 2 vem aqui. A Catedral, lá de Maringá, ela lembra a forma de um cone. Então, o 3 vem aqui. Essa construção aqui lá da Flórida, ela é, na verdade, uma esfera, né, pessoal? Aqui minha esfera não ficou tão bonita, mas ela lembra uma esfera. Certo, pessoal? E a esfera, ela é totalmente curva, né? Então, o nosso 4 vem aqui. E por último, essas construções aqui, né, que lembram aquelas que a gente viu também lá no livrão, de vários prédios montados um em cima do outro, cada um desses prédios lembra um bloco retangular, né? Então, o nosso 5 vem aqui. Certo, pessoal? Então, a sequência ficou 3, 4, 5, 2 e 1. Na questão B, pedia para você escrever o nome dos sólidos geométricos abaixo de cada representação. Então, você tinha que dizer quem é esse, quem é esse, quem é esse, esse e esse. Então, o primeiro, nós já vimos que é o cone. O segundo, essa forma aqui é a esfera. Este aqui é o bloco retangular, ou também chamado de paralelepípedo. Essa forma aqui é o cilindro. E esta última forma aqui se chama pirâmide. Cuidado, pessoal, não é triângulo, né? O triângulo é uma figura plana. Esse é o triângulo, ele não tem volume. A pirâmide tem volume. Estão vendo essas linhas pontilhadas aqui? Elas representam a parte que eu não vejo no sólido geométrico, porque se essa pirâmide fosse fechada, ela seria como na imagem aqui. Não consigo ver todos os lados dela, né? Em nenhum desses sólidos aqui. Eu só consigo ver eles a partir de um ângulo, de um plano, certo? A questão 6. Procure imagens de objetos do dia a dia que lembrem os sólidos geométricos e cole-as no espaço a seguir no grupo correspondente. Você deverá colar ou desenhar 5 figuras para cada grupo. Então, aqui não tem uma resposta igual para todo mundo, né? Você vai colar o que você tiver ali na sua casa. Podem ser de embalagens, podem ser imagens de revistas ou também podem ser desenhos, né, pessoal? Então, quem são os poliedros? São aqueles que têm os lados planos, retos, que não rolam com facilidade. Então, exemplos de poliedros nós temos uma caixa de leite, um tijolo, uma barra de chocolate, um aquário, né? São objetos que eles não rolam com facilidade. Eles têm as suas laterais, as suas faces planas, retas. E nós temos também os corpos redondos, que são aqueles que representam a esfera, o cilindro e o cone. Então, por exemplo, objetos esféricos, né? Uma laranja, um globo terrestre, como esse aqui, por exemplo, é uma esfera também, essa parte aqui. Um cilindro, que é como se fosse um rolo de papel higiênico. Um cone, que é como se fosse um chapéu de festa. Né, pessoal? Então, tem vários objetos do nosso dia a dia que lembram esses sólidos geométricos. Você só tem que se atentar se é um corpo redondo, ou seja, uma esfera, um cilindro e um cone, ou se é um poliedro, né? Se ele tem as suas bases retas. Daí, nos poliedros podem ser, né? Os blocos retangulares, os cubos, podem ser também as pirâmides, né, pessoal?
Então estava fácil, né? As atividades elas eram bem tranquilas, acredito que ninguém tenha ficado com dúvida. Mas caso você ficou com dúvida, pessoal, a prof está à disposição também para ajudar vocês, certo? Podem me procurar para tirarem as suas dúvidas.